Olá, meu nome é Daniel Lunes, sou analista de processo e o tema de hoje é setup. O setup ele é muito importante dentro dos processos produtivos. E o que é um setup? Setup é quando eu tenho que fazer qualquer ajuste no equipamento, seja troca de molde, algum ajuste, alguma configuração, que eu tenho que ajustar o equipamento para receber um novo produto. Bom, aqui eu fiz uma representação gráfica, né? O que é o tempo de setup? Né? Vamos supor aqui que eu tenho um produto, que é o produto A, que está sendo produzido na velocidade normal do equipamento. Então, quando eu começo o setup, a gente tem uma curva, que é uma curva que a gente chama de desaceleração, né? Ou seja, o equipamento já não está trabalhando na velocidade certa, ele já começou ali um processo de desaceleração até acontecer o quê? O tempo de parada, que é esse tempo aqui. Muitas vezes as pessoas contam o tempo de setup quando o equipamento parou, mas muitos equipamentos têm aqui essa sua desaceleração. Então, a máquina parou, comecei a fazer o setup, daí a gente tem aqui a curva de aceleração, né? Chegou a curva de aceleração até chegar na velocidade normal do equipamento e começar a produzir, né, o produto B. O importante nessa curva de aceleração é assim, eu troquei todo o molde e tal, botei o equipamento para rodar. Daí o equipamento faz duas, três peças, faz uma com defeito. Eu paro o equipamento, vou lá e faço um ajuste e boto o equipamento para rodar. Roda, produziu duas, três peças, não tá boa, eu paro o equipamento e vou lá. Então, isso faz parte ainda do tempo de setup, faz parte do tempo de aceleração do equipamento. Então, o setup começa da última peça boa na velocidade normal do equipamento até a próxima peça boa na velocidade normal do equipamento. Então, o tempo de ciclo, ele contempla, então, né, o tempo de setup, perdão, ele contempla desse ponto, quando começa a desaceleração, até eu chegar na minha velocidade normal. Então, esse daqui é o tempo de setup. E a gente tem, né, então, o nosso amigo lá, né, tudo vem lá da Toyota, né, onde se formou, onde se criou o Lean. E lá, né, tem um Shingo lá, que é um dos caras que criou várias técnicas, e uma das técnicas que ele criou, né, é o SMAD, que nada mais é do que troca rápida de ferramenta com o objetivo de ter trocas com tempos menores do que 10 minutos. E é um processo dele que é um processo de observação. Vai lá observar e, né, como é que a gente pode ganhar um tempo no tempo de setup. Então aqui tem uma análise gráfica para tentar, né, mostrar de uma forma simples como que acontece esse processo para melhorar setup. Então a gente tem aqui uma barra vermelha, né, que representa o tempo total de setup. Então eu fui lá e eu vejo que o meu tempo de setup ele leva lá um determinado tempo. Então se eu quero melhorar o setup de um equipamento, eu vou lá no equipamento, observo e descrevo todos os elementos do setup, né? A descrição e o tempo, tudo que é os elementos de máquina, como os elementos e atividades do operador, né? E com isso eu vou ter aqui um tempo de setup. Eu vou lá, observo. E sempre quando for observar, né, o bom é ter mais pessoas para ter outras opiniões ou coisas que às vezes você não consegue ver e outras pessoas veem. Então, essa seria a fase 1, né? A fase número 2, né, depois que a gente descreveu todos os elementos, é a gente identificar quais são as atividades internas e externas. Então eu vou observar e eu vou ver, cara, putz, isso daqui, né, são atividades. O que é uma atividade interna? É aquilo que está acontecendo, é aquilo que só pode acontecer com a máquina parada. E as atividades externas, que estou representando pelo azul, são as atividades que poderiam ocorrer sem a máquina estar parada. Então eu vou lá, coloco todos os elementos e eu identifico, pô, isso aqui pode ser feito antes ou depois de eu fazer o setup do equipamento. Então, com isso, só fazendo essa divisão e falando, cara, isso aqui vai para fora, não precisa com a máquina parada, a gente já consegue ganhar um tempo de máquina parada.
Eu ainda vou continuar com o mesmo tempo, porque se eu não faço com a máquina parada, eu tenho que fazer com a máquina ainda andando, mas tem que preparar. Então, a segunda etapa, separar o que é interno do que é externo. E a gente já consegue trazer a barrinha vermelha mais para baixo. A terceira etapa, né, depois que a gente separou, a gente vai pegar as atividades internas e vai, né, dar uma analisada. Como é que eu posso fazer esse interno virar externo? Né? Como é que eu posso fazer isso? E aqui daí tem uma técnicazinha que é o ECRS, né? Ou seja, essa atividade eu posso eliminar, ela é interna, mas tem como eu eliminar, que é a letra E. O C, tem como eu combinar, né? Eu vou pegar uma atividade, pô, já vou fazer uma atividade em paralela aqui, combinar com uma outra atividade, né? O R é reduzir, dá para me reduzir a quantidade de vezes, por exemplo, que eu faço essa atividade? E o S é o de simplificar. Como é que eu posso simplificar essa atividade? Né? Hoje eu uso 4 porcas. Cara, eu vou usar 2 porcas e ainda borboleta para não precisar nem de chave. Então eu tento então eliminar, combinar, reduzir e simplificar. Né? E a gente tem aqui, estou representando, né, que uma partezinha do vermelho virou aqui, né? Uma atividade, um pouquinho das atividades internas viraram externa e com isso a gente conseguiu reduzir mais um pouquinho o tempo de setup. E por último, né, depois que a gente fez isso, estressou tudo que era interno, a gente conseguiu, né, passar para externo, a gente pega tudo que é interno e externo e a gente tenta ainda melhorar e reduzir. Né? Então, né, para que a gente reduza o tempo total das pessoas envolvidas no setup. Mas com este exemplo, né, a barrinha vermelha que era grandona, que representa o tempo de máquina parada, agora ela está aqui bem menor, fazendo esses passos, que é com observação. E muitas coisas de melhoria de setup, né, é possível fazer com coisas simples, como engate rápido, magnético, porca-borboleta, enfim, pneumática, tem várias coisas, né, conjuntos, fazer preparado antes de parar a máquina, que a gente possa reduzir. Quando o Xingo criou esse sisteminha, né, ele conseguiu reduzir consideravelmente o tempo de uma prensa dele. Então isso aqui, de forma assim, mais, né, para a gente entender esse processo de troca de ferramentas. Então tem um ponto importante aqui, né? Então quando a gente for observar, geralmente são processos longos de setup, é bom a gente filmar, né, para a gente conseguir depois analisar com calma e ter mais pessoas observando, porque várias pessoas podem ver coisas que a gente, né, de repente a gente não viu. E quais são os ganhos? Eu botei 3 aqui que para mim são mais significativos. A primeira dele é o aumento do OE do equipamento, redução de estoque e um dos principais, que é a flexibilidade do equipamento. Se eu tenho um setup rápido, eu posso ser muito mais flexível para atender o meu cliente. Tem 2 vídeos, 2 links que eu deixei ali em cima, que eu os convido para assistir. O primeiro é do pit stop da Red Bull, que eles fizeram um vídeo que eles conseguiram fazer lá o setup, a troca dos pneus e abastecimento em 2 segundos. A Fórmula 1 é um bom exemplo de setup. Né? Antigamente, em 1950, era 67 minutos para fazer, 60, mais de 1 minuto para fazer um setup. Hoje ele faz questão de segundos. E a Red Bull conseguiu fazer em 2 segundos. E esse vídeo é um vídeo em câmera lenta que mostra os 2 segundos. E no final ele deixa o vídeo em 2 segundos para provar que o setup é em 2 segundos. E o segundo vídeo, que eu acho muito bacana, é do final do Super Bowl, onde no intervalo do jogo, do primeiro para o segundo tempo, eles fazem um show e é impressionante como eles montam o palco, né? O vídeo não aparece montando o palco, mas tu vai ver, tu não imagina que está acontecendo no jogo de futebol, que está no intervalo de um jogo de futebol. Então tem que, acho que se não me engano, 20 minutos, eles têm um show um pouco mais de 15 minutos, então eles vão lá, preparam todo o palco, iluminação e tantantã, e depois eles cantam, fazem o show, tem a galera, daí eles desmontam tudo e começa o segundo tempo. Então isso é bem bacana. E essa questão de setup, ela serve para várias coisas. Imagina você que tem uma loja, né, que precisa montar lá
precisa trocar a vitrine, pô, tu perde um tempo. Como é que eu posso fazer para aquilo para trocar mais rápido? Né? E assim sucessivamente. Então, essa aplicação, essa lógica de eu observar o meu tempo de setup, o meu tempo de preparo, quanto tempo eu levo, atividade, né, separar entre atividades internas e externas, né, e melhorar o processo, tem várias aplicações. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Valeu!